Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Yad kripatamaham bande Shri Guru Dinatarana. Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tata Jayamudhiraye Iro Sanatana Vatara Gunat Sijiva Gopalavata Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 15. 15. Tem certeza? Não é o 14, não? Lemos 15. o 14. 15, é. Yam hi na vyatayanti ete purusham purushashabha samadukha sukham dhiram samritattvaya kalpate. Krishna está instruindo Arjuna. Ó melhor entre os homens, Arjuna, aquela pessoa que não é perturbada pela felicidade ou lamentação e é fixa ou constante em ambos, ou seja, é constante, fixa, tanto na lamentação ou felicidade, é certamente elegível para a liberação. Significado. Qualquer um que permaneça firme em sua determinação de chegar à fase de compreensão espiritual avançada e consiga ter a mesma tolerância às investidas da aflição e da felicidade, na certa é qualificado para a libertação. Aí, a mesma firmeza para a lamentação a gente pode entender, mas por que falou aqui para a felicidade? Por que alguém ia ficar perturbado com felicidade? Tem ideia, alguém? Eu acho que é porque a gente não deve nem Não, se... por quê? Está falando aqui, a pessoa que não é perturbada pela felicidade ou lamentação. Por quê? Perturbado pela felicidade. Alguém pode achar estranho. Tem nem ideia? O que eu pensei foi isso, que eu acho que é porque a gente não deve nem se alegrar quando acontecem coisas. Não, isso está falando aqui. Deve ser fixo nos dois. Mas por que que não vai ficar perturbado, não fixo na felicidade?
Carol chegou, vamos ver se ela sabe. Bom, por quê? Porque se alguém está praticando Bhakti, acontece coisa, felicidade material para ela, e ela fica muito animada com aquilo, ela vai sair da prática. Ela não consegue praticar Bhakti. E ela está apegada às coisas materiais excessivamente. Ela vai ficar indo e voltando. Aconteceu coisa material, muito feliz. Aí quando vem uma coisa que não gosta, tristeza, muito triste. Ou seja, não vai ser firme, fixa, constante. Vai ser vacilante, por isso. Então, coisa material, felicidade material, não deve dar muita importância. Eu ganhei do nada R$ 1 milhão. Isso vai me deixar feliz? Realmente não vai. Então, não deve ficar feliz com isso. Conseguir uma grande casa, conseguir grandes coisas, boa família, etc. Deve ficar muito feliz com isso. E isso não dá Bhakti. Bhakti não é comprado com dinheiro nem por nada desse mundo, ou seja, não dá. Então não deve ficar muito feliz com essas coisas, senão não dá para praticar constantemente. Por esse motivo. Não deve ficar perturbado pela felicidade. Perturbado pela felicidade significa isso, ficar aquele alvoroço, só conseguir tal coisa. Significa. Não deve se perturbar com felicidade mundana. Vamos lá. Está no capítulo 2, Gita, verso 15, comentário. Essa pessoa é elegível para liberação. Depois, Na instituição Varnashra, a quarta fase da vida, conhecida como a ordem renunciada, é uma situação delicada. Mas alguém que leve a sério tornar sua vida perfeita, adotará certamente a ordem de vida sannyasa, apesar de todas as dificuldades. De modo geral, as dificuldades decorrem do fato de se ter de romper as relações familiares, de abandonar a ligação com a esposa e filhos. Mas se alguém for capaz de tolerar essas dificuldades, seguramente seu caminho para a perfeição espiritual estará completo. Da mesma forma, no desempenho de seus deveres como Kshatriya, Arjuna é aconselhado a perseverar, mesmo que lhe seja difícil lutar com membros de sua família ou com pessoas igualmente amadas. O Senhor Chaitanya aceitou o sannyasi com 24 anos de idade, e suas dependentes, a jovem esposa e a mãe idosa, não dispunham de nenhuma outra pessoa que cuidasse delas. No entanto, em prol de uma causa superior, ele aceitou o sannyasi e foi firme no desempenho dos deveres mais elevados. Este é o modo de libertar-se do cativeiro material. Você vê. O Prabhupada está falando aqui que, da mesma maneira que Arjuna estava apegado a conexões corpóreas e tinha que cortar isso através do Kshatriya Dharma, ele ia ter que matar aquelas pessoas que ele era querendo exército inimigo. Da mesma maneira, o praticante espiritual, que é realmente avançado, para a gente, a alma condicionada é muito difícil, ser realmente renunciante, morar debaixo de árvore, por exemplo, que é o que os nossos mestres e os Goswamis faziam, muito difícil. Mas nesse estágio tão elevado, a pessoa vai fazer a mesma coisa. Vai renunciar, cortar todas as conexões familiares, se realmente tiver, né? Que é muito raro, só para a alma liberada. Então, ninguém deve fazer isso artificialmente ou prematuramente. E
Você vê que é uma situação difícil. E a Arjuna estava, mas mais difícil ainda é a outra, de cortar interiormente afeições familiares, que é muito difícil ser cortado. E se for artificial também, é pior do que manter as relações. Isso está falando num nível bem elevado. Está falando aqui, você vê o exemplo que usou foi o próprio Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Senhor Supremo, que é o mais desapegado de todos. Uma das opulências, Bhagavan significa aqueles que têm Deus que tem 6 opulências. Uma das opulências é renúncia. O Chaitanya Mahaprabhu renunciou esposa, mãe, e não tinha ninguém para olhar por elas. Ainda assim, ele saiu de casa, renunciou isso tudo para cumprir a missão dele, que era distribuir o santo nome imbuído de Vraja Prema. Então, esse é um exemplo. Nossos mestres também, grandes acharyas, fizeram a mesma coisa, mas a gente não é igual a ele. Tem que ver isso. Isso não é nem alma liberada que falar de associado eterno, Chaitanya Mahaprabhu, igual os Vaishnavas são. Vaishnava Acharya, seção discipular. Mas, progredindo nesse caminho, a gente pode tentar ficar igual falou aqui, nem muito feliz na felicidade, achando que coisa material vai dar algum real benefício, nem lamentar quando vier tristeza. Ser equilibrado nos dois, que aí sim a gente pode praticar Bhakti Yoga, do contrário não. Esse falou, melhor Arjuna, pessoa que não é perturbada, felicidade e lamentação, é constante, fixa em ambos, ela continua fixa na prática, mesmo quando vem felicidade ou aflição, é certamente elegível a liberação. Você vê um dos versos mais importantes do Bhagavad tem a ver com isso. Tate no kampam sushamik shaman bhunjana evatma kritam vipakam ridvagva pubhi vidadham namaste diveta jo mukti pade sadaya bhak. Versos mais importantes tem a ver com esse que fala só aquele que entende que qualquer aflição chegar para ele, ninguém é culpado, mas ele é o culpado. Esse é apenas o fruto das más ações individuais que ele está pegando, os outros são só instrumento para isso. Aquele que entende não culpa ninguém pelo próprio sofrimento e continua não perturbado por essas situações, entendendo que ele é a causa disso, e continua a praticar Bhakti firme, só essa pessoa pode conseguir Bhakti. Pés de loja de vista. Mesma coisa aqui. Então, esse entendimento é bom saber. Se vier felicidade, vamos supor a gente, do nada, alguém vem e dá muito dinheiro para a gente, oferece uma casa, dá isso, dá aquilo. Se a gente tiver bom entendimento, a gente não vai ficar muito alvoroçado com isso. Por quê? Não tem nenhuma relação com a alma. A gente pode ficar feliz, direcionado, bom, a felicidade como? Se algum grande Vaishnava, a gente puder visitar um grande Vaishnava. Isso é real felicidade. Ou puder adorar a deidade. Ou recitar o nome, com gosto pelo nome. Isso é real. Isso a nossa felicidade deve ser encontrada ali. Mas o dinheiro não deve ficar alvoroçado, porque a gente vai, mesmo se a gente ficar feliz na hora, a gente vai ver depois que não deu, que aquilo foi só momentâneo e não deu real felicidade. Então não precisa. Se a gente tem um bom entendimento, a gente não vai ficar. A verdade vai querer ficar distante de muita coisa material. Sabendo que, na verdade, muita coisa só dá problema. Muita coisa material, o resultado é problema. Então não deve ficar nem alvoroçado com felicidade, nem perturbar se alguma tristeza do mau karma nosso vier. Continuar constante.
Não é fácil, mas através do bom entendimento, da prática constante, isso vai vindo aos poucos. Gradualmente vai vindo, né? Vai melhorando isso. Alguém aí nesse? Eu acho que eu já perguntei isso, mas eu vou perguntar de novo, porque aqui fala que aquele que leva a sério, né, a, a vida, adotará o método de sannyasi, mas Mas aqui renúncia não significa só usar roupa. A renúncia é interior, entendeu? Bhaktivinoda Thakur era casado, ele era renunciante ou não? Ele era o era. guru de todos os gurus. Ele era mestre de todos esses renunciantes que vieram depois. Só no final que ele adotou totalmente renunciado, mas ele já era antes. Então, quando fala aqui, significa renúncia, não significa simplesmente roupa. Porque alguém pode pegar uma roupa e receber sannyasi dentro, está querendo viver à custa dos outros, ou está querendo ter muito discípulo, ou vem o falso ego de eu sou o guru, então o que adiantou? Zero. Não adiantou nada, piorou. Quando fala renúncia, significa interior, uma coisa interior. E se essa coisa interior chegar no nível de renunciar a tudo, aí tudo bem. Mas esse nível é lá na frente. Isso é coisa para as grandes almas, não é qualquer um. Qualquer um fizer isso antes, é o que acontece hoje em dia, só problema. O Deus mesmo falava isso. Então, quando fala renúncia, significa uma coisa interior que manifesta. Não é simplesmente aceitar uma ordem externa de renúncia. Você vê, associado até de Mahaprabhu, vários eram Srivas Pandit, Nityananda Prabhu. Quem falar que eles não eram renunciantes é ofensor. Eles eram totalmente desapegados. É uma coisa mais interior. Arjuna era kshatriya. A renúncia dele era essa. Ele ia ter que desapegar do corpo dos parentes. Ele ia ter que matar eles. Então, isso era uma espécie de renúncia para Arjuna. O negócio é que a gente não deve ficar apegado excessivamente a coisas materiais ou relações mundanas. E deve guardar a afeição para Deus. Se a gente faz isso, a gente pode dar até mais afeição para os membros familiares, mas uma afeição diferente daquela outra. Então, isso é necessário também, mas não deve ser também artificial, vai vir com a prática. Isso tudo vai vir como resultado da prática. Se vier artificialmente, modo da ignorância, ou então dura pouco. Deve vir com a prática. De acordo com a prática, vai vir no coração isso. Deve apegar mais aos Vaishnavas e a Krishna. Tentar, através da prática, mais a eles. O mais importante é eles. Até porque no final da vida é eles que vão poder fazer alguma coisa. E nesse mundo aqui, aqueles que incentivam a gente a ir nesse caminho. Esse deve ser dado mais importância que qualquer outra coisa. Se a pessoa realmente for séria, ela vai agir dessa forma. Séria em querer praticar Bhakti. 16.
Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha, ubhayorapi dristontas, tanayostat tadarshibi. Alguém mais vai ler? Haribo, eu posso ler. Vou Aqueles, 16. aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente, o corpo material, e que não há interrupção para o existente, a alma. Eles concluíram isto estudando a natureza de ambos. Significado. Espera só um pouquinho. O corpo mutável não perdura. A ciência médica moderna admite que o corpo está mudando a cada momento através das ações e reações das diferentes células. E assim ocorrem o crescimento e a velhice no corpo. Mas a alma espiritual tem existência perene e não sofre transformações apesar de todas as mudanças por que passam o corpo e a mente. Esta é a diferença entre a matéria e o espírito. Por natureza, o corpo está sempre mudando e a alma é eterna. Esta conclusão é estabelecida por todas as classes de videntes da verdade, tanto impersonalistas quanto personalistas. No Vishnu Purana 2.12.38, declara-se que Vishnu e suas moradas todos têm uma existência espiritual auto-iluminada. As palavras existente e não existente referem-se somente a espírito e matéria. Esta é a versão de todos os videntes da verdade. Você vê, a verdade é essa, que o corpo não é eterno e vai trocando. Ou seja, o corpo não é o nosso real ser. A alma é eterna. É o nosso real ser. Então, se alguém pergunta quem que é Carol, quem é você? Ah, vai falar o quê? O que eu vou falar? Eu Você, sou você é quem? Carol. Pois é. Vou apresentar, né? Normal. Sou Carol, sou professora tal, Pois é, isso é moro em relacionado tal com o corpo. lugar. Pois é, isso a gente é relacionado com o corpo, não é a gente realmente, né? Isso é a matéria, ou seja, não é verdade. Então, por que que a gente pensa que a gente não tem muita realização, ou nenhuma, ou quase nenhuma, dependendo, que a gente é alma espiritual? E que cobre essa real consciência é o quê? Primeiro o ego, mais sutil, depois o intelecto, um pouco menos sutil, depois mente. Essas três camadas cobrem a visão da alma, que é o nosso real ser. Aí a gente pensa, eu sou isso, eu chamo Baladeiro da Carol, Júlia, Alita, Lincoln, eu sou isso, eu faço isso. A gente pensa que é realmente isso. Aí isso não é verdade, como eu falou aqui. Isso não é o nosso real ser. Por isso que Sanatana Goswami, quando ele encontrou com Chaitanya Mahaprabhu em Varanasi, a primeira coisa que ele perguntou, que a mim? Quem sou eu? Por esse motivo. Aí Chaitanya Mahaprabhu falou, Diver Sarupa Roy, Nitya Krishna Das, Vishnera Tatasta Shakti, Beda Beda Prakasa. Isso é o nosso real eu. Isso é a gente de verdade. O que a gente é? Alma espiritual eterno servente de Deus. É o nosso real eu. Sabendo a gente, realizando ou não, a verdade é essa. A prova disso é quanto tempo esse corpo vai durar. Eu chamo Baladeva Das, esse nome vai durar, esse corpo vai durar até quando? 30, 40, 50 anos, máximo. Depois não tem mais isso, ou seja, não é o nosso real eu. É igual a gente usar uma roupa, a gente não pode falar que a roupa é a gente. Da mesma forma, a gente não pode falar que o nosso corpo é o nosso real eu.
O corpo é a roupa da alma. A gente, na verdade, é alma. Essa alma vai a mesma. Não importa o lugar ou o corpo que ela adquire, a alma é a mesma. Então, essa alma é nosso real ser. A natureza dela ela é uma parte parcela de Deus e a natureza intrínseca função é servir e adorar a Deus. E aí compreender essa felicidade que ela naturalmente tem e viver com ele. É o objetivo. Foi criado para isso, é a natureza da alma. Então você vê, é fácil de saber, mas muito difícil de realizar. Com a prática de Bhakti, a gente pode começar a compreender alguma coisa disso. Se a gente for sério na prática realmente, pode, alguma coisa disso pode vir. Vamos lá. Este é o início da instrução do Senhor às entidades vivas que estão perplexas devido à influência da ignorância. Quer ver, por isso que o Gita, se a gente for comparar o Gita com as outras escrituras, a gente vê que o Gita já começa nesse estágio elevado de consciência. O Gita já são para almas bem avançadas. Vê que para a gente essa primeira instrução já é difícil. Mas é a primeira só. A Atma Tata, distinguir espírito para matéria. Você vê nas escrituras abraâmicas, isso aqui já é lá no final. Primeiro dá princípios, primeiro fala o que deve fazer, o que não deve fazer, esposo deve fazer, esposa, o que deve comer, não deve comer, como deve agir em tal situação, como é tal oração, tal isso, regras, ortodoxia, várias coisas. O Gita já começa diferenciando coisa material para o espiritual, já está na plataforma além de Varnashrandala. A primeira instrução de Krishna já é isso. A gente vê que é bastante elevada, deve ter entendimento disso. E para a gente já é algo bem longe. A primeira instrução já é algo bem longe. O que falar das outras? Isso aqui só alma, pelo menos liberada, que não é nem necessariamente Bhakti pura, consegue compreender realmente isso. A alma liberada são grandes sábios, Jesus Cristo, Maomé, são almas liberadas. Então a gente, pobre alma aqui, esse estágio já é bem distante. Mas, com fé, firmeza, paciência e perseverança, é possível fazer um bom proveito nessa vida em direção a esse caminho. Pelo menos alguma coisa dessa consciência vem. Ó. A remoção da ignorância envolve o restabelecimento da relação eterna entre o adorador e o adorável, e a consequente compreensão da diferença entre as entidades. Nossa. Eu achei que eu tinha perdido a página, desculpa. E a consequente compreensão da diferença entre as entidades vivas, que são partes integrantes, e a suprema personalidade de Deus. A pessoa pode compreender a natureza do Supremo pelo estudo completo de si próprio. E a diferença ruim o entre áudio ela aí. e... E agora? Vai de novo. Alguém pode compreender a natureza Do Supremo pelo estudo completo de si próprio. E a diferença entre ela e o Supremo é compreendida em termos da relação entre a parte e o todo. Nos Vedanta Sutras, bem como no Srimad Bhagavatam, o Supremo é aceito como a origem de todas as emanações. Tais emanações são experimentadas por sequências naturais superiores e inferiores. As entidades vivas pertencem à natureza superior.
como será revelado no 7º capítulo. Embora não haja diferença entre a energia e o energético é aceito como o supremo, e a energia ou a natureza é aceita como subordinada. Os seres vivos, portanto, são sempre subordinados ao Senhor Supremo, como acontece no caso do amo e do servo, ou do mestre e do discípulo. Tal conhecimento, claro, é impossível de compreender sob o encanto da ignorância. E para exterminar tal ignorância, o Senhor ensina o Bhagavad Gita para a iluminação de todas as entidades vivas em qualquer época. O Swami Prabhupada está falando que o nosso real ser, a alma é diferente da matéria, e esse real ser também é diferente de Deus. É parte e parcela de Deus e ao mesmo tempo diferente dele. Está sempre subordinado a ele. Então tem essas duas diferenças. Deus é mestre, a gente é servente. Deus é aquele que ensina e a gente é aquele que aprende. Então tem também essa diferença entre a gente e Deus. Embora a alma também seja de natureza superior, ainda assim é subordinada a Deus. A alma é de natureza superior à matéria. Ela é tatasta, está além da matéria, a natureza da alma. É Diva Shakti, é uma potência que está além de Maya Shakti, que é a energia material. É a energia neutra ou marginal, está além da matéria. Mesmo ela estando além da matéria, sendo também transcendental, ela é subordinada a Deus, que é o transcendental supremo. A gente é só uma pequena parte daquele transcendental e está sempre subordinada a ele. Tem também essa diferença. Alguém aí? Entendeu tudo? Ninguém dúvida? Não. 17. Avinasi tu tadvidhi jena sarvam idam tatam vinasam avyayasya na kaschit kartumarhati. Deve-se saber que aquilo que permeia todo o corpo, é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. Júlio vai ler? Posso ler, Prabhu? Vamos lá. Este verso explica mais claramente a natureza herdeira da alma, que se espalha por todo o corpo. Qualquer pessoa pode compreender o que se espalha por todo o corpo. É a consciência. Todo mundo está consciente das dores e prazeres do corpo em parte ou no todo. Este espalhamento de consciência está limitado dentro do princípio corpo de uma pessoa. É dentro do As próprio dores, corpo. É limitado dentro do próprio corpo. as dores e prazeres de um corpo são desconhecidas para outro. Portanto, todo e cada corpo é a Reserva, esporificação de cada. corporificação da alma individual.
Sim. E o sintoma da presença da alma se percebe como a consciência individual. Esta alma é descrita como uma 10ª parte da porção superior da ponta de um fio de cabelo em tamanho. Sueta Confirma Suatara isso. fixado. Isso. Aí ele 5,9 confirma isso. Quer dizer, sem a alma, nenhum corpo vale nada. Ele não tem consciência. A alma vai embora, a consciência vai. E aí fica só o corpo, ou seja, sem vida. Então, se não tem alma dentro do corpo, significa que não tem consciência. Consciência, junto com a alma, vai embora. E aí o corpo é dito como estando morto, né, sem vida. Seta Suatara confirma isso. Quando? Quando a ponta superior de um fio de cabelo é dividida em 100 partes, e novamente cada uma de tais partes é ainda uma vez dividida em 100 partes, cada uma de tais partes é a medida da dimensão da alma espiritual. Similarmente, no Bhagavatam 10.87.26 se afirma a mesma versão. Esse aí, agora que está escrito em sânscrito, tento ler para boa melhor que você lê. Não. Há inumeráveis partículas. Sim, existem inumeráveis partículas de átomos espirituais que são medidas como uma 10ª parte da porção superior de um fio de cabelo. Você vê, Portanto, isso aqui dá para a gente só uma ideia do quão sutil é a alma. Isso aqui é para dar para a gente uma ideia de tão pequena e sutil é a alma. Pega a ponta de um fio de cabelo, divide em 100, depois divide mais 100, isso é o tamanho da alma. Porque ela é sutil, ela é transcendental. Isso aqui é só para dar uma ideia de que ninguém pode ver a alma, que ela é extremamente sutil, ela transcende, é um elemento transcendental que dá vida, dá consciência a tudo. Já o ego, arrancar, intelecto, buddhi, mente, mana, é material. É sutil, mas é material. Ninguém pode ver também, mas é um elemento material. Ele não é transcendental. A alma é mais sutil do que isso tudo, é transcendental. Isso está dando uma ideia de quanto ela é pequena. Deus é o maior e o menor ao mesmo tempo. Por quê? Junto com a alma está Paramatma, que é ainda mais sutil. Então está dando uma ideia de quão sutil é a alma. Vamos lá. portanto, a partícula individual de uma alma espiritual é um átomo espiritual menor que os átomos materiais. E tais átomos são inumeráveis. Esta muito pequena centelha espiritual é o princípio básico do corpo material. E a influência dessa centelha espiritual se espalha por todo o corpo, assim como a influência de um princípio ativo de algum medicamento se espalha por todo o corpo. Esta corrente de alma espiritual é sentida por todo o corpo como consciência, e esta é a prova da presença da alma. Qualquer leigo pode compreender que o corpo material, menos a consciência, é um corpo morto. Você vê, E apesar de é ser extremamente sutil a alma, sendo transcendental e
tipo um átomo mais sutil ainda e menor do que até que um átomo, apesar de ser mínima e totalmente ser sutil, bem pequena, é isso é que dá vida para o corpo. É isso é que dá consciência e se espalha pelo corpo e a gente pode falar que a gente está vivendo. O corpo está com consciência, apesar de ser ninguém poder ver e bastante sutil. É isso é que dá. Sem isso, apesar de ser desse mínimo tamanho, inimaginável, não tem nada, não tem vida, não tem consciência, não tem nada. Então, E esta consciência não pode ser revivida no corpo por nenhum meio de administração material. Portanto, a consciência não se deve a nenhuma quantidade de combinações materiais, mas sim à alma espiritual. você vê, os médicos cientistas fala que vai conseguir deixar o ser humano viver para sempre aqui. Tem vários livros que falam sobre isso. E os cientistas vão descobrir que vai para outro planeta, e que vai ficar morando lá não sei quantos mil anos, e que vai acabar com a morte, mas é impossível por esse motivo aqui, ó. Porque ela não é feita por nenhuma administração material. Ninguém pode criar a alma. A alma é transcendental, só Deus que cria. Então é impossível acabar com a morte. Deus criou a alma vem expor com o corpo material, que é temporário, ele não pode ser eterno. A natureza do corpo é matéria, a matéria é temporária, ela não é eterna. Só a alma que é eterna. Então ninguém pode mudar isso. E ninguém pode produzir uma alma e falar, essa alma vai ficar nesse corpo para sempre. Quem vai fazer isso? Cientistas podem até falar que vai, mas todos já morreram. Todos que falaram isso já morreram. Os próximos também vão morrer do mesmo jeito. Ninguém pode criar isso. O Mundaka Upanishad 319. No Mandala Upanishad 3.19, a medida da alma espiritual atômica é mais amplamente explicada. A alma é atômica em tamanho e pode ser percebida pela inteligência perfeita. Esta alma atômica flutua nos 5 tipos de ar: prana, apana, iânia, samana, Tá, Yudana. isso. Está situada dentro do coração e espalha sua influência por todo o corpo das entidades vivas corporificadas. Quando a alma se purifica da contaminação dos 5 tipos de ar material, sua influência espiritual se exibe. O sistema de Hatha Yoga se destina a controlar os 5 tipos de ar que circundam a alma pura, através de diferentes tipos de posturas sentadas. Não em troca de algum lucro material, mas para a liberação da alma diminuta do envolvimento da atmosfera material. Assim, em toda a literatura védica, se admite a constituição da alma atômica, que também é sentida realmente na experiência prática de qualquer homem são. Só um homem insano poderia pensar que essa alma atômica é idêntica ao Vishnu Tattva todo Tava. que permeia tudo. Você vê, somente um homem insano pode pensar que essa alma atômica é o mesmo que Vishnu, ou seja, é igual a Vishnu. Igual os impersonalistas falam, Aham Brahmasmi, eu sou Deus. Ou Shiva Aham, eu sou Shiva, por exemplo. Então, só homem insano pode falar isso. Você vê nem na
nenhum cristão, nem muçulmano, nem judeu vai falar isso, que Deus que a alma, que eu sou Deus. Isso vai soar como tolice, eles vão rir se alguém falar isso. Até eles. Então, nos vezes fica claro que a alma jamais pode se tornar Deus, igual os impersonalistas falam. São tolos. O Prabhupada falou aqui, homens insanos. Então, ninguém pode falar isso. A Lita continuar aí, vão. A influência. A influência da alma atômica. Pode espalhar-se por todo um corpo específico. Segundo a Mundanka Upanishad, essa alma Mundaka, atômica, o Mundaka Upanishad. essa alma atômica está situada no coração de cada ser vivo, e porque a medida da alma atômica está além do poder comprobatório do qual os cientistas materiais são dotados, alguns deles declaram tolamente que não existe alma. A alma atômica Eles não podem ver o que tem lá, então eles simplesmente tolamente falam que não existe alma. Mas eles falam que não existe um tanto de coisa. Eles não podem provar nada. Aí não pode, como ela é transcendental, não pode ver, eles tolamente falam que não existe. Mas o que é aquilo que dá vida ao corpo e que de repente não dá mais, ou seja, alguma coisa faltou no corpo, o corpo não andar, ou seja, morrer, aí eles não podem explicar também. Não tem explicação. Mas as escrituras falam claramente. Bom, A alma atômica individual está precisamente no coração, junto da superalma. Daí todas as energias de movimento corpóreo Eita, peraí. são emanadas dessa parte do corpo. Você vê, a alma está situada no coração. E o coração é onde a gente tem sentimentos mais profundos. E a alma está ali. Tá? Que esses sentimentos muitas vezes não estão realmente conectados com a natureza da alma, simplesmente coisas desse mundo, mas é o lugar onde a alma está. E junto com ela está a super-alma, que é Deus localizado no coração. Então ela está localizada no coração. Isso que dá movimento corpóreo. Daqui, do coração, emana tudo. O corpo se mexer. Vamos lá. Os corpúsculos que transportam o oxigênio dos pulmões obtêm energia da alma. Quando a alma abandona essa posição, a atividade do sangue gerar fusão cessa. A ciência médica aceita a importância dos glóbulos vermelhos, mas não conseguem comprovar que a fonte da energia é a alma. A ciência médica, entretanto, admite que o coração é a sede de todas as energias do corpo. É o lugar de assento de todas as energias do corpo. Alguns cientistas admitem isso. É o lugar de assento, a morada de todas as energias do corpo é o coração. E as emoções mais profundas é sentida no coração também. E se o coração deixa de bater também, a pessoa também realmente morre. Alguns ficam com a coisa cerebral, mas a maioria para o coração morre. Bom, Tais partículas atômicas do espírito total são comparadas às moléculas do brilho do Sol. No brilho do Sol há inúmeras moléculas radiantes. De modo semelhante, as partes fragmentárias do Senhor Supremo são centelhas atômicas dos raios do Senhor Supremo, chamadas Prabha, ou energia superior. você vê, a gente é comparado com moléculas dos raios dos solares. A gente é partícula atômica
espiritual, ou seja, espírito, uma partícula transcendental. Isso é o nosso real ser, que é parte parcela de Deus. É como se Krishna fosse o Sol, Deus fosse o Sol, e aqueles raios emanados do Sol, pegasse cada partícula de cada raio, são a gente, entidades vivas, a essas milhares e milhares, que estão em vários corpos nesse mundo. Isso é a comparação boa que os Vedas dão. Como se Deus fosse o Sol e as almas, infinitas almas, fossem partículas dos raios de Sol que emana dele. Por isso que fala que é parte e parcela de Deus, porque está conectado com ele. É parte e parcela de Deus, que os raios vêm do Sol. A gente também vem de Deus, parte e parcela de Deus. Então, Logo, quer alguém siga o conhecimento védico, quer a ciência moderna, ele não pode negar que a alma espiritual existe no corpo, e a própria personalidade de Deus descreve explicitamente a ciência da alma no Bhagavad Gita. Ciência moderna também não pode negar a existência da alma espiritual no corpo. E essa ciência é explicitamente descrita no Gita pelo próprio Senhor Supremo, que foi quem criou a gente, e o mundo inteiro, e tudo que existe no céu, na terra. Explicado, detalhado. Vou ler mais um aqui. Alguém dúvida nesse aí? Isso é importante. Esse assunto é o primeiro no Gita, a diferença entre matéria e espírito. Pode falar. Prabhu, esse nosso apego, assim, que seria, por exemplo, ligado às pessoas, aos nossos familiares, seria uma forma de um apego material, certo? Ele Se é também apego, é. Se é apego, é, né? assim, essa relação que a gente tem. Material, se for simplesmente devido à relação corpórea, sim. Que às vezes a pessoa pode ter na família alguém espiritual e ter uma relação espiritual com ela. Mas a maioria das vezes é isso. É mais uma coisa só pelo fato de ter uma conexão corpórea ou sanguínea, não pelo fato de estar praticando e tal. Hum. E esse apego, ele é devido a gente dizer que ele é é, é um sentimento, uma emoção que nasce do nosso coração ou da nossa mente? A consciência em geral, né? Pode ser falado de vários jeitos, do falso ego, do intelecto, da mente, da consciência em geral. Tem um verso que fala Krishna Bhuli Seidiva Anadi Barri Mukh Ataeva Mayatari Deya Samsara Dukha. Isso acontece que a gente esqueceu de Deus. Esquecendo de Deus, a gente apega às coisas daqui, que são temporárias. Isso não é uma natureza da alma. A alma é naturalmente conectada com Deus e sem atenção para relações corpóreas, mas só para as espirituais. Mas cobrindo a alma, aí tem arrancar falso ego, que faz a gente pensar que é o corpo. Parte daí, esse apego parte daí, não da alma. A alma é que dá vida a tudo, pode fazer parte disso, dependendo do ponto de vista. No Gita explica que as coisas sutis é difícil ser explicado em palavras. Que a alma que gera consciência. E a consciência de estar apegado a simplesmente coisas materiais, então pode ser falado que a alma também tem sua parcela nisso. Mas, na verdade, isso vem que a alma é transcendental, primeira coisa. A alma não tem elemento nenhum material.
mas coberta. Esses elementos sutis são bastante sutis, ninguém pode ver o ego, nem o intelecto, nem a mente. Eles são materiais, mas é bem sutil, ninguém pode ver, não é uma coisa material grosseira, é uma coisa material sutil. Essas camadas que cobrem o conhecimento de que a gente é transcendental, não é o corpo. Então, a partir disso, do falso ego, intelecto e mente, gera esses apegos. Coisas relacionadas também com os elementos materiais. A gente esquece de Deus, que é transcendental. Por isso que essas atividades de Bhakti, o objetivo é o quê? Lembrar de Deus. Lembrando de Deus, essa natureza inata na alma, ela vai acordando. Ela acordando, o outro tipo de consciência, eu sou o corpo, isso é meu, isso é seu, relacionado com o corpo, ela vai diminuindo. Só que é gradual, não é de uma vez. Gradualmente vai. Por isso que é necessário firmeza na prática, dia a dia, paciência, porque não vai ser de um dia, do dia para a noite, e perseverança. Fé, perseverança. Fé nas escrituras, perseverança. Boa associação, etc. Porque é só assim que isso vai mudando. E aí o resultado é que vem mais paz interior. Não é que a pessoa vai artificialmente deixar de gostar, não. A pessoa vai ter mais afeição do que antes. Porque quanto mais praticando o Bhakti, compreendendo e conectando com Deus, mais afeição pura e amor vai vir para ela. Ela vai exteriorizar isso com os outros, mas de outra forma. Uma forma mais pura, vamos falar assim. Porque se alguém falar, os Vedas falam isso, então eu vou rejeitar artificialmente, então isso vai ser pior do que ficar apegado, que aí é modo da ignorância. Você vê, um mendigo, por exemplo, na rua, ele está no modo da ignorância, ele não é desapegado. Ele usa drogas, passar uma mulher bonita, ele vai ver, então ele não é ele está no modo da ignorância, não é que ele é desapegado. Então é melhor estar no modo da paixão. Alguém que pelo menos toma banho, tem dinheiro, tem a vida social, tem família, é melhor do que aquilo. Então, isso não é uma coisa para ser artificial. É uma coisa que deve ser compreendida da maneira das escrituras e praticando o Bhakti, isso vai ter que manifestar automaticamente, não artificial. Através da prática de Bhakti, isso vai vir. Renúncia e conhecimento das escrituras, essas duas coisas. Vairagya e Vidya. Essas duas coisas vão vir, né, gradualmente. À medida que a gente vai realmente progredindo em Bhakti, essas duas coisas vão manifestando. Satisfez aí a resposta? Ou alguma coisa? Fiquei muito satisfeita, Prabhu. Gratidão. Mais alguém? Prabhu, eu pensando aqui, acabei concluindo, mas é uma coisa da minha mente, que também no momento do nascimento, né? A alma, essas energias aqui que ele fala, que todas as energias do movimento corpóreo emanam do coração, no nascimento, né? Como é que uma célula vai se multiplicando sem parar até formar um corpo tão perfeito? De onde que vem essa energia? Eu posso dizer que essa energia vem da alma? Tudo da alma, né? Da alma e da superalma. Sem isso não tem crescimento do corpo, nada. Tem vida, né? Não ia crescer nada lá dentro. A razão da existência é a alma que gera tudo. Se a alma for embora, acabou. Não existe mais vida. Não tem. A pessoa é dito como morta. Na verdade, ela não está morta, né? Só deixou esse corpo. A alma jamais morre. Mas é isso. O que dá a vida que cientista procura as escrituras, é claro, é a alma. Ele não consegue encontrar, que é um elemento transcendental, fora de visão material. Mas eles sabem também que alguma coisa falta. Quando alguma coisa vai embora e o corpo está sem vida, eles sabem que existe alguma coisa que não tem mais. Essa coisa a escritura fala que é a alma.
Junto com a alma tem a super-alma, que é Deus localizado. Está sempre com a entidade viva. Você vê, Deus tem milhares de formas com todas as entidades vivas, ou seja, é um amigo constante. Onde que a alma foi, ele está ali, do lado, verificando, para depois dar o fruto. Tá? Está sempre junto com a alma. E se a gente pratica Bhakti, essa super-alma também está ali sempre inclinando a gente para praticar mais e mais. Vai agir dessa forma também, ajudar nisso. E é amigo constante. A gente busca, ao homem propõe, Deus dispõe. Se a gente buscar, então Deus vai ver, tá? Amigo constante da alma, ele vai ajudar a inclinar a gente a cada vez mais praticar e tentar servir cada vez mais também. Então ele está mais perto do que a gente pensa, na verdade. A gente acha que ele está longe, ele é o que está mais longe, Goloka, mas ao mesmo tempo ele é o que está mais perto. Ele está junto com a alma, no nosso mais íntimo, Deus está ali junto com a gente. Com cada alma, toda alma, não é que uma é especial mais que a outra, não. Com toda ele está junto. A cada alma, super-alma está ali junto. Então, por aí a gente pode ver como que Deus é cuidadoso com cada alma, com cada uma alma. Ele não é, essa eu vou ficar junto, aquela ali não, não. Ele está com todas as almas. Manifestou junto com todas as almas que existem, ele manifestou nessas todas formas para ficar junto com ela. Está sempre acompanhando. A gente deve saber disso também. Atividades boas, Bhakti ele vai ver, vai inclinar, mas se a gente comete pecado, ele também vai ver. Ele não vai achar ruim, ficar nervoso, nada. Ele é autocontrolado, totalmente renunciante, amoroso, mas ele vai dar o fruto nas próximas vidas. Então a gente deve evitar fazer qualquer atividade que está fora dos princípios religiosos, fazer só as que estão de acordo, e junto com isso praticar Bhakti, que é real atividade da alma, da vida, deve ser progredir no amor a ele. Não tem muito segredo, é isso. Mais alguém aí cantar? Ai, quem? Carol quer cantar hoje? Consigo, Prabhu. Pode começar? O microfone aí, dá uma ajeitada aí, cara. Eu acho que você está muito perto. E agora? Deixa eu ver. Hare Krishna. Tá Hare bom, tá bom. Krishna. Tá bom. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Guru, Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Gurudev, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitya Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, Gora Haribo, Haribo, Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaur Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Lahika Giridhar Radha Vinod Vihar Radha Nayana Nath Radha Govind Ki Jai Shri Prabhupada Jai. Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai, Om Vishnu Pad Brahma Raja Kachasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Nirupanu Gurvarga Ki Jai Srimad Jai. Bhagavad Puripada Ki Jai Jai. Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Jai. Patmaksi Gaura Hari Ki Jai Jai. Srimad Jai. Deep Dham Ki Jai Jai, Srimad Deep Dham Parikrama Ki Jai Parikrama Jai. Kare Jai. Bhakta Vrinda Ki Jai Jai, Jai. Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Jai. Sri Arjuna Ki Jai Bhagavan Sri Jai. Krishna Chandra Ki Jai Jai, Jai. Satchinandana Gaura Hari Ki Jai Jai. Bhagavan Simhadev Ki Jai Bhakta Prabhupada Maharaj Ki Jai Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai Jai. Shri Radha Govind Dev Ki Jai Tulsidas Vaswami Ki Jai Shri Harinam Sankirtana Ki Jai Jai, Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol Haribo, Haribo. gratidão, Prabhu. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hey.